Obrigada, Bia. Obrigada, Ramon. Bom, bora lá? Essa palestra que eu vou dar para vocês é de contexto e processos adaptáveis através dos dados. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o prazer da oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco mais do meu conhecimento com vocês e do que eu acredito. Bom, meu nome é Cláudia, como vocês já sabem. Eu tive uma parceira, Cláudia, aí mais cedo, mas eu sou a Cláudia Santos. Quem quiser se conectar no meu LinkedIn, eu deixei aqui o QR Code e o link do LinkedIn para quem quiser entrar em contato aí. Vou deixar alguns segundinhos para vocês pegarem, tá bom? Bom, vamos lá? A agenda do que eu quero trazer aqui para vocês hoje é quem sou eu, o que eu faço e onde, inteligência artificial e processos. Quero trazer também um case de um estudo de bug de incidentes que eu fiz, a fase dos dados, a importância da padronização, como manter uma melhoria, adaptação e um wrap-up dos pontos importantes. Bom, as minhas experiências. Eu sou formada em banco de dados, comunicação social e desenvolvimento pessoal. Sou apaixonada pelas três, mas desenvolvimento pessoal e pessoas estão no meu coração. As minhas experiências profissionais, eu comecei lá no atendimento com headset. Antigamente, o atendimento de nível 1 não tinha chat, né? Então a gente fazia lá pelo telemarketing mesmo, e eu sempre gostei dessa coisa de tecnologia. Então eu fui para a área de suporte técnico, né? E dentro de uma farmacêutica eu tive a oportunidade de gerenciar o CRM deles dentro do Salesforce, a MSD, também conhecida como Merck Sharp Dohme, e eu tive a oportunidade de ir para o cliente Facebook para trabalhar com categorização de conteúdo, gerenciando esse time e desculpa, categorizando a inteligência artificial deles. A gente apelidou carinhosamente como Operação Anthony. Em outubro do ano passado, eu decidi virar coruja. Coruja é um apelido carinhoso que a Stiling dá para gente, que também é de inteligência artificial, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre. Fora do que eu trabalho e o que eu faço, eu quero trazer para vocês também um pouco de quem eu sou. Eu sou multi-instrumentista, comecei a tocar meu primeiro instrumento musical aos 6 anos de idade, e eu adoro música, tanto tocar quanto ouvir. E eu gosto de trazer também a parte da fotografia, porque hoje todo mundo tem um desse aqui na mão, né? Um celular, onde a gente consegue tirar uma foto de alta qualidade, onde a gente quiser, a hora que a gente quiser. Mas fotografia, para mim, ela vai muito além de captar só a imagem. Ela também é captar a emoção do momento. Eu costumo trazer nas minhas apresentações a melhor foto que eu tirei na minha vida e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Esse é meu pai e a minha mãe. Lindos. Tenho aqui um chá. Bom, bora lá? Nos últimos 2 anos, a gente vem experienciando diferentes desafios e evoluções. As empresas mudaram muito na pandemia. Muita coisa avançou em pouco tempo e a gente está no meio dessa mudança. Hoje a gente fala de Bunny como tema desse fórum porque a gente está conectado a isso. Eu quero dizer que o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, mas eu quero trazer para vocês um pouco do que eu acredito e do que funciona e o que eu coloco em prática. Para dar um pano de fundo da minha realidade, hoje eu trabalho numa empresa de inteligência artificial, como eu falei para vocês, chamada Stiling. Nós somos uma scale-up moderna e antenada nas últimas tecnologias. A nossa ideia é resumir e priorizar a voz do cliente em um lugar só, por meio da combinação de machine learning com processamento de linguagem natural e visão computacional. Para tangibilizar um pouco mais para vocês, está aqui a carinha de um dos nossos produtos. Fiz um gifzinho rápido para vocês verem como é bacana. Legal, né? Bom, essas são algumas notícias que eu encontrei da Stiling pela internet e eu trouxe aqui para dizer que a gente está presente em algumas ações transformadoras, como, por exemplo, dentro do Teleton, utilizando a nossa inteligência artificial para engajar a participação do público. A gente tem um blog onde a gente coloca nossas pesquisas, como essa pesquisa do Chico Xavier e algumas pesquisas de BBB, entre outras.
E nós somos a única inteligência artificial desenvolvida em português brasileiro. A gente está muito focado em saúde mental e pessoas, para que a gente tenha um excelente produto, para que no final das contas, a Stiling ela quer resumir a internet. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Tudo isso porque a gente quer dar o tempo de volta para as pessoas e para as empresas. A gente sabe o quanto o tempo é importante em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente quando a gente fala em empresa de rápido crescimento. Não é só liberar tempo, mas também é libertar a mente para poder fazer um planejamento no geral, mas principalmente planejamento estratégico e de processos. Isso sim faz toda a diferença. Bom, Cláudia, mas tá, e o que inteligência artificial tem a ver com processos? Bom, fica aqui uma provocação para a gente pensar um pouco mais nesse sentido. Além da inteligência artificial que a gente já conhece pelos filmes, que são robôs, a inteligência artificial ela é todo um mecanismo, ou software, ou artefato, como os robôs, produzidos pelo homem para exibir uma inteligência similar à humana. E o que é, então, a inteligência humana, se não um conjunto de processos? Bom, sem desmistificar só a parte da inteligência artificial, eu também quero desmistificar, na verdade, algumas coisas que eu ouço por aí quando o assunto é processos. Eu ouço algumas frases pragmáticas por aí, como, por exemplo, startup não tem processos, né? Planejar toma um tempo desnecessário. Isso é burocratizar. Aí, processos são burocráticos. A gente tem que ser ágil. Eu não tenho tempo para estruturar processo agora, eu tenho que colocar a mão na massa. Startup não é indústria. Ué, mas eu vou ter que refazer de novo esse processo? Por quê? Processo é engessar, complica, não facilita. Bom, às vezes a gente pode acreditar até que a gente precisa investir muito recurso e muitas horas para estruturar uma boa gestão de processo. Mas no final das contas, a ideia de fato é facilitar e não complicar. Mas a minha intenção aqui é derrubar alguma dessas frases com vocês. Porque no mercado tão competitivo, não adianta só fazer uma entrega de alta qualidade. A adoção de práticas de processos surge como um diferencial, e sim também estar orientados a dados. Alguém aqui já ouviu falar em dados? Eu acho que sim, né? Bom, eu vou fazer alguns paralelos com a minha realidade agora, para que vocês possam entender um pouco mais do que eu estou falando. Como a Bia e o Ramon disseram, eu sou gerente da área de atendimento N2. N1 significa nível 1, N2 significa nível 2. Mas o que é fluxo de bug e incidente, né? O bug e o incidente, ele é uma possível falha, um comportamento ou um resultado inesperado dentro de um sistema que você está utilizando. Ele se inicia normalmente lá pelo cliente, o usuário que está utilizando aquela plataforma e entrando em contato via chat. Depois que ele entra em contato via chat, ali no número 1, no número 2 a gente vê o atendimento N1 recebendo e fazendo a primeira avaliação dessa solicitação. Depois chega na minha área e os analistas, eles recebem essa escalação e analisam o possível bug e incidente do que necessita exatamente ser corrigido. E a gente escala, identificando o incidente, para a squad, para colocar a mão na massa. A squad ela faz a correção do problema, de fato, e mapeia possíveis melhorias para que isso não volte a acontecer no futuro. E eu recebi uma missão em Q1 de 2021, que era, a gente precisa diminuir o número de bugs e incidentes cancelados. Quando eu ouvi isso, eu pensei, bom, o que eu posso fazer daqui? Eu vou analisar o que a gente teve em 2020 para ver se eu consigo ter alguma projeção do que a gente pode fazer em 2021. Quando eu fui analisar esses dados, como está aí na tela para vocês, eu olhei do total de bugs e incidentes que a gente tinha recebido no ano de 2020, a gente conseguiu concluir 57,37%, o que é uma boa média. Mas quando eu olhei para o número de incidentes cancelados, que estavam 31,47%, eu não sei para vocês, mas quando eu vejo um incidente cancelado, me vem uma sensação de tempo perdido. E como eu falei aqui, tempo é muito importante. E eu acho que não sou só eu que acho isso. Bom, vamos lá. Eu fui olhar para os dados. O que eu sabia nesse momento? Eu sabia que eram cancelados, eu sabia que eram bugs e incidentes, e eu sabia que era 32% do total em 2020.
Os dados, quando eles estão nesse estado, eles estão em estado bruto, eles não têm significado entre eles. Eu comecei a mapear esses processos e analisar todos os incidentes um a um. Então, a gente decidiu ir para a fase de classificação e categorização, que foi quando eu olhei para esses dados e a gente começou a categorizar e classificar, e eles começaram a ser processados e ganhar algum significado. Começaram a surgir, por exemplo, palavras como checagem, documentação, melhoria, fluxo de atividades e ferramentas. Bom, mas ainda assim elas não me ajudavam a entender, não me falavam onde a gente estava e onde estavam os possíveis gargalos. Então, o que eu poderia fazer? Organizar esses dados para poder estruturar e ver cada vez uma maneira melhor. A gente passou para a fase da organização de dados, onde eles começam a ter uma estrutura e uma utilidade. E aquela checagem começou a se transformar em treinamento da área de atendimento nível 1, nas plataformas das redes sociais, nossos fornecedores, e treinamento do atendimento nível 1 na nossa própria plataforma. O fluxo de atividades começaram a se transformar em processos estabelecidos entre áreas. O que a gente precisava fazer ali entre as áreas para que, ou ressignificar, ou refazer algum processo, porque alguns processos estavam tendo gargalos e não estavam funcionando tão bem quanto a gente esperava. Começaram a aparecer N melhorias na nossa própria plataforma e produto que a gente conseguia identificar por aqueles bugs e incidentes que chegavam dos nossos clientes. E a parte de documentação começou a não só a documentação, mas a gente começou a ver também que eram materiais na nossa central de ajuda para o nosso cliente e também documentação técnica interna. E também surgiu a necessidade de ferramentas. Essa ferramenta, a gente conseguiu mapear várias ferramentas que, se a gente desenvolvesse internamente, a gente conseguiria deixar nossa área de atendimento mais assertiva na checagem e mais ágil. E aquele reloginho ali começou a aparecer na direita, né? Porque, como eu disse para vocês, o tempo é muito importante. Essa era a minha meta para o primeiro quarto. E aí eu já estava batendo mais ou menos 2 meses, quando eu estava nesse momento de organização dos dados. E não dá para a gente terminar um quarto com uma meta só com estudo. A gente precisa conseguir chegar e atingir a meta, pelo menos 70% daquele objetivo. Então, eu precisava ser assertiva. Eu estava colocando toda a minha energia aqui, mapeando, para ser assertiva na tomada de decisão. Foi quando eu comecei a ter visualização dos dados. Agora, os dados devidamente tratados e apurados de forma estratégica, eles começaram a me auxiliar a ter uma tomada de decisão. Então, tudo aquilo que vocês viram comigo anteriormente virou 5 grandes pontos. Necessidade de desenvolvimento de ferramenta interna para checagem, necessidade de treinamento e refinamento na área de atendimento N1, sugestão de melhoria para o nosso produto, desenvolver mais materiais para a central de ajuda e documentações internas, e divergência no fluxo de atividade entre áreas. Bom, olhando para esses 5 grandes pontos, eu estava ali em torno do começo de março, e eu tinha até o final de março para tomar essas ações, ter as consequências das ações e ver a melhoria. Dividir para conquistar. Cheguei no momento da tomada de decisão. Agora eu conseguia ver o contexto onde aquilo estava encaixado. Eu consegui, tomei a divisão, peguei os analistas do meu time, cada um foi focado, um para fazer o treinamento, outro para desenvolver as ferramentas, né? E a gente focou naqueles 5 grandes pontos e a gente conseguiu ter um grande resultado. E trazendo para vocês aqui uma conta ali no papel de padeiro mesmo, tá? Por questão de compliance jurídico, eu não posso divulgar números brutos do nosso total de incidente. Mas, dizendo para vocês que usando a base de janeiro a agosto, tanto do ano de 2020 quanto do ano de 2021, do total de bugs e incidentes, um analista de atendimento N2, ele leva em média 1h30 por análise. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente teve 49% no ano, nesse período de janeiro a agosto, a menos de bugs e incidentes. Ou seja, a gente teve 49% a mais de tempo. Mas entrando nesses 49% e trazendo para vocês um pouco mais, a gente tem não só os analistas, como eu disse lá para vocês no fluxo de bug e incidente, todo um time, né, desenvolvido ali para resolver esses problemas.
Então, consultando na internet ali uma média de salário de um analista brasileiro hoje de atendimento N2, dá por volta de uns R$ 2.230, tá? Tá viajando nesses 2.000 e alguma coisa. E fazendo uma média só para trazer para vocês esse 49%, quanto que é do meu dia, Cláudia, o ganho que você teve na sua área? Acredite se quiser, a média de 4 horas por dia. 4 horas por dia, de 8 horas de trabalho, é um bom tempo para investir em outras atividades, né? Tanto melhoria, quanto inovações, quanto qualquer outra coisa. E para a gente trazer em cifra, para tangibilizar um pouco melhor, essas 4 horas por dia, se eu colocasse na média desse analista aí no Salário Brasil, é uma média de R$ 51 por analista, por análise. Ou seja, se você colocasse isso numa poupança, ia dar ali no mínimo R$ 8.900 para você nesse período. Já é um dinheiro que dá para começar a fazer alguma coisa, né? Eu não preciso nem fazer o restante das contas para vocês entenderem que aqui no fluxo que a gente está mostrando de atividades entre Product Manager, Product Designer, desenvolvedores e analistas de atendimento N1 e N2, o atendimento é quem tem um salário menor. Então, a gente já entendeu esse número onde vai dar, né? Bom, vocês sabem o que foi mais incrível de tudo isso? Quando a empresa começou a ver os resultados, ainda lá em abril, as outras áreas começaram a adotar esse formato. Começaram a olhar para os dados e refinar esses dados, classificar e organizar para tomar uma decisão com menos input, intuição e experiência só. Intuição e experiência são muito importantes, mas quando a gente tem dados para se embasar, isso faz muita diferença. E o resultado que a gente teve foi muito maior do que eu esperava. E eu quero voltar aqui um pouco com vocês na parte de padronização, porque eu acredito que é muito importante frisar isso aqui. Tem muita coisa que são inconscientes, né? Que, como a gente está conectado ali no dia a dia, nos nossos comportamentos, a gente costuma ouvir esses nomes. A gente sabe o que é padronização, a gente sabe que gera organização, que gera alta performance, né? Mas se a gente humanizar essas palavras, como eu disse para vocês, eu não sou uma profissional orientada só a dados, mas também a pessoas, né? Se a gente humanizar, como é que isso fica, né? A organização ela se torna a melhor gestão do conhecimento. A alta performance se torna pessoas se sentindo mais reconhecidas. A alta qualidade são clientes mais satisfeitos. A eficiência agregada é menos desperdício de tempo. A diminuição do esforço cognitivo. Opa, só um minutinho. Claro, Ramon. Timing. Bora lá. A diminuição do esforço cognitivo é menos burnout. A sustentabilidade é pessoas mais felizes. A produtividade é uma melhoria contínua. Métricas e mensuração é uma tomada de decisão facilitada em todos os níveis. Bom, e como é que a gente sustenta a melhoria a longo prazo, Cláudia? Como é que eu mantenho isso? Né? Como é que eu faço essa gestão? A padronização ela precisa ser mantida para que a melhoria seja contínua. Quando a gente fez lá toda a análise dos dados de 2020, a gente teve toda essa categorização e esses inputs, eu logo pensei, como é que eu vou fazer para que isso se torne algo que eu melhore com o tempo? Porque eu preciso descobrir cada vez mais os principais motivos pelo qual a gente está cancelando esses incidentes, os motivos pelo qual esses incidentes não devem existir. E daí a gente aplicou essa categorização que a gente desenvolveu na nossa ferramenta principal do trabalho, e hoje os analistas, quando passam um incidente, um bug pela minha área, automaticamente ele já sai classificado e eu já consigo prever o que a gente já pode fazer para melhorar isso não voltar a acontecer. Isso é importante frisar, porque no passado as indústrias elas criavam processos para durar uma vida eterna da empresa. Mas hoje a gente aprendeu que os processos têm que ser adaptáveis. E no meio de tudo isso, eu tive conversando com algumas pessoas por aí e eu ouvi algo muito importante, um depoimento que eu queria trazer para vocês, que foi, as pessoas iam fazendo e seguindo a cartilha da metodologia. Quando começou a dar errado, pensaram que a gente estava executando o processo de forma errada.
E não que o processo não se adaptava à nossa realidade. E agora eu aprendi. Bom, normalmente nós aprendemos que temos um cardápio de possibilidades e metodologias que a gente pode seguir. Mas pensar ágil é identificar também quando a gente não vai usar todas as ferramentas. Também é adaptar o processo à nossa realidade. E caminhando para o fim, eu quero trazer para vocês uma frase que eu sempre digo, que saber medir é saber o que perguntar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me perguntei o que eu precisava medir para eu conseguir chegar àquele resultado dos dados. Bom, a gente não pode e não precisa só saber captar o dado. A gente também tem que saber qual dado deve ser captado. E eu quero levantar aqui mais uma vez uma reflexão, né, para como você está fazendo as suas medições. O que seu time necessita medir? O que seu projeto necessita medir? Ou até talvez o que a sua empresa necessita medir? Isso está claro para você hoje? Isso está dentro das escolhas e das tomadas de decisões dentro da sua área? Quais são os resultados que você precisa obter? Dentro da sua empresa e fora? Onde é que a sua empresa quer chegar? Você tem isso fácil? Quando eu pergunto isso para você, vem uma resposta fácil para você? E o que você precisa melhorar? Bom, eu também costumo dizer que se você não consegue medir, dificilmente você vai conseguir melhorar. E para fazer um wrap-up, o que são os processos, né? O termo processo, ele indica ação, ele indica avançar, como eu disse para vocês, né? Um conjunto para chegar num objetivo comum. O nosso contexto é onde você está, né? Onde estamos, o que você precisa. Os dados são a tomada de decisão e o planejamento estratégico na coleta e na análise das informações. Agora vai. E não só intuições e simples experiências. E a ferramenta, Cláudia? Bom, a ferramenta, ela estrutura os nossos processos. Ela reflete como eles estão estruturados. Para fazer uma boa gestão de processo, os gestores necessitam de ferramentas de gerenciamento adaptáveis, que possam alterar as prioridades e os fluxos de trabalho conforme sua necessidade, dependendo do cliente ou do projeto. E as pessoas? Eu acho que vocês já ouviram um pouco hoje, mas eu vou repetir. As pessoas são a cola. Pessoas engajadas, alinhadas e bem comunicadas fazem toda a diferença no processo. Eu quero trazer uma frase que eu gosto muito, que é: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E trazer essa reflexão e já agradecer por esse momento junto com vocês. Muito obrigada e bons insights.